Hoje eu gostaria de convidar vocês a abrir o Evangelho em João, capítulo 21, que eu quero ler isso aqui com vocês, para que a gente possa, quem tiver com a palavra, quiser acompanhar, para que a gente possa analisar isso aqui para nós, não é? Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 21. O acontecido é assim. Os discípulos estavam completamente desorientados com a morte de Jesus. Jesus havia morrido e Pedro fica muito desorientado, fala, vou pescar. Aí os outros que estavam por perto, eram mais 6, total eram 7, falou, também vão. Foi todo mundo pescar. Então a cena é essa, eles estão pescando e é quando essas coisas vão acontecer. Então os discípulos foram com Pedro, saíram e subiram no barco e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse, jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe, não. Disse-lhes, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava, disse então a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, é o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Esse trecho aqui, como tudo no Evangelho de João, é de grande simbologia e de muitas coisas para a gente poder aprender. Eu quero separar 3 momentos aqui, para a gente poder se ver nesses momentos, apesar da pesca ter sido lá, não é? Mas a gente compreender isso hoje aqui para nós, né? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui é o que eles fizeram, né? Quando eles estavam completamente perdidos, né? Desorientados, eles ficam juntos, eles ficam em comunidade, não é? Saíram 7, nós acabaram de falar sobre a comunidade aqui agora. Então mesmo que a situação esteja difícil, mesmo quando a gente está trabalhando, mesmo quando o fruto não aparece, mesmo que parece que as coisas estão áridas, parece que ninguém está vendo nada que está acontecendo, é só quando vem o Senhor, é só quando nós nos colocamos diante dEle, é que as coisas transformam. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Então seja a comunidade uma família, e a família está vivendo uma situação difícil, o que nós temos que fazer? Brigar entre nós? Não, apresentar ao Senhor. É Ele que transforma. A gente tem que aprender isso, como diz Nossa Senhora, nós precisamos de aprender a rezar mais, porque os problemas diminuem. Então qualquer situação que seja difícil, que a gente esteja vivendo, vamos apresentar ao Senhor. E Ele vai mostrar. E uma outra coisa que a gente precisa aprender quando a gente vive em comunidade, todos nós temos um talento. Cada um de nós tem uma coisa para fazer diferente do outro. E a gente coloca isso a serviço da comunidade. Então, se você sabe bordar, o outro sabe pintar, o outro sabe colorir, se a gente reúne e faz uma festa. Então, cada um de nós fazendo, cada um pedacinho, esse nosso dom, colocado a serviço da comunidade, é onde Deus se manifesta. É onde a gente consegue perceber a presença do Senhor. Mas eles passaram uma noite inteira pescando e não aconteceu nada. Vocês imaginam a situação desses homens, imaginam como é que eles estavam nesse barco, frustrados, abatidos, decepcionados, cansados, como a gente na nossa vida, ali, fizeram e nada aconteceu. Quando eles estavam completamente assim,
o sol começa a aparecer e eles começam a observar que existe alguém parado na praia. Existe alguém parado olhando eles, olhando o trabalho deles. E a gente não percebe que é assim que Jesus faz conosco. Jesus fica olhando para nós. Nunca existiu no mundo ninguém com um olhar como o de Jesus de Nazaré. Nunca existiu. Um olhar tão doce como o dele, que se encarnou e pôde olhar para esses homens. Esses homens tiveram a graça, como ninguém, de ser olhados por ele. Foram olhados por ele. Na carne, né? Foram olhados na carne. Mas esse mesmo olhar, esse Jesus nos acompanha. Ele acompanhou o trabalho, ele sabia que aqueles moços estavam, ele sabia que eles estavam cansados, que eles estavam deprimidos, arrasados, decepcionados e frustrados. E é sempre Deus que toma a iniciativa, não é? Quem tomou a iniciativa? Jesus. Ele puxou o assunto e falou: moço, vocês têm um peixe? É sempre Deus que vem ao nosso encontro, porque às vezes a gente está tão ruinzinho, tão fraquinho, né? Que a gente não tem força.